Oi, como é que vocês estão? Nós vamos começar hoje um estudo que é Descomplicando o Antigo Testamento. Mas todas as pessoas, quando lêem o Antigo Testamento, eles têm um grau de dificuldade. Eu vejo que às vezes as pessoas não têm uma boa compreensão do Antigo Testamento. E às vezes foge até da leitura do Antigo Testamento porque não entende as narrativas, os fatos que são narrados dentro do contexto do Antigo Testamento. Por que ocorre isso? Primeiro é a falta de conhecimento do contexto histórico e cultural onde se desenrola a história da salvação no Antigo Testamento. A gente tem compreensão daqueles fatos, né, que são remotos. O Antigo Testamento ele começa desde a criação, aí depois vem a história primitiva, a história patriarcal, a história de Israel. E tudo isso muitas vezes, nós da cultura ocidental, nós não conhecemos bem determinados fatos e isso dificulta a interpretação. Outro fato que eu noto que dificulta são inúmeros fatos narrados. São várias histórias que são contadas no Antigo Testamento e que aparentemente estão desorganizadas. A gente não sabe, às vezes, situar cada fato dentro do seu contexto ou entender uma linha de tempo ou uma cronologia que facilita a compreensão dos textos. E é isso que nós vamos fazer nessas 12 aulas. Ele vai ser dividido em duas partes. A gente vai estudar o Pentateuco e vai estudar a história de Israel. Na medida que nós estudarmos a história de Israel, também vai situar dentro do contexto dos reis, os profetas, para você entender bem a mensagem profética também, porque para entender os profetas, eles falam inicialmente para a sua época. Vai ser se você entende o contexto que estão inseridos. É lógico que o profeta, como é inspirado pelo Espírito Santo, ele pode ter uma visão messiânica, uma visão escatológica que transcende a sua época. Mas, preferencialmente, ele está falando com um problema dentro da história de Israel. E ali, esse estudo, a gente vai procurar falar um pouco sobre o contexto histórico, cultural, para você ter uma compreensão, embora aqui em 12 aulas também a gente vai ser uma coisa muito profunda. E aí a gente vai fazer também uma linha de tempo, uma cronologia, você vai saber situar cada fato. Aí depois é só você ler o Antigo Testamento. E você vai ver que vai ficar bem mais fácil você memorizar, você entender aqueles fatos e colocar dentro dessa cronologia ou linha de tempo. Então, na primeira parte do programa do Pentateuco, essa primeira aula, a gente vai estudar o que é a história primitiva, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. Depois a gente vai estudar na segunda aula a história patriarcal, na terceira aula o êxodo e a peregrinação no deserto, e na quarta aula a gente estuda o pacto do Sinai e o tabernáculo, e na quinta o sacerdócio e os sistemas mosaicos de sacrifícios. Nessas 5 aulas você vai ter uma visão bem macro, uma compreensão bem boa do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, né, dos judeus ou a lei de Moisés. Aí depois nós vamos estudar a história de Israel. São em torno de 800 a 1000 anos a história de Israel. Na aula 6 a gente vai estudar a ocupação de Canaã, a conquista de Josué. Na aula 7, os tempos de transição. Na aula 8, a união de Israel sob a liderança de Davi e Salomão, que é a época áurea da nação de Israel. Na aula 9, o reino dividido, a gente vai estudar o reino do norte. Aí quando a gente estudar o reino do norte, a gente vai estudar os reis, principais reis, os profetas desse contexto. Aula 10, o reino de Judá, a mesma forma, estudar o reino de Judá, o reino do sul, a gente vê quais são os principais reis e os profetas dessa época. E a aula 11, os judeus entre as nações, que é o cativeiro. E a aula 12, a restauração de Israel, quando eles voltam do cativeiro e constituem novamente a nação de Israel. E a partir daí eles são chamados de judeus, porque o remanescente que retorna do cativeiro é da tribo de Judá. Com essas 12 aulas você vai ter uma visão bem macro, bem definida dessas fases da história de Israel. O restante é o que? Aprofundamento, é leitura, é ler a Bíblia e saber situar cada fato. Certo? Vamos começar aqui pela história primitiva, que é de Gênesis capítulo 1 a versículo 11. Quais são os fatos que a gente vai estudar? É a criação, o pecado, o desenvolvimento do pecado, o dilúvio, a Torre de Babel e a dispersão das nações. Então são esses fatos que a gente vai começar a estudar aqui para a gente entender bem esses primórdios, ou a revelação que Moisés recebeu em relação a esses fatos que antes da história, né, é o início da criação. O Gênesis é o livro das origens. Então a primeira parte que a gente vai estudar é a criação, certo? A Bíblia é uma revelação de Deus aos homens. Moisés ele teve uma revelação da criação. Revelação se aceita pela fé. É lógico que o estudo da Bíblia é um estudo também racional, a gente pode usar a nossa mente. Mas determinados fatos
principalmente fatos sobrenaturais, a única forma de nós entendermos é pela fé, de aceitar é pela fé. Não há como nós entendermos um fato sobrenatural usando a nossa razão, certo? Então, é por isso que lá em Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, como é que se pode entender algo criado a partir do nada? Os judeus usam até um vocábulo que chama bara. Só Deus pode criar algo a partir do nada. E Ele vai criar todas as coisas pelo poder da sua palavra. Como você vai aceitar isso? Pela fé. Por isso que ele diz, pela fé entendemos, ou aceitamos, que aquilo que é visível foi criado a partir do nada, a partir do invisível. Certo? E em Gênesis ele vai fazer essa narrativa da criação. Tem duas narrativas de Gênesis. É uma das coisas que às vezes dificulta a leitura no Antigo Testamento também, porque tem muitos textos que são repetidos. Nós temos dois relatos da criação. No capítulo 1 de Gênesis, Deus é chamado de Elohim. E a gente nota que é um Deus transcendente. O que é um Deus transcendente? É um Deus que existe em si mesmo e de uma certa forma está distante da criação. Quando você lê o relato de Gênesis capítulo 1, você é como se Deus estivesse fora do mundo, criando todas as coisas a partir do nada pelo poder da sua palavra. É Elohim, esse Deus transcendente. E aí ele vai narrando todos os dias da criação. Pelo poder da sua palavra, ele vai criando todas as coisas a partir do nada. E vai dando ordem ao caos, e vai dando forma, definição das coisas, durante os 6 dias da criação. E no 7º dia, ele abençoou e descansou daquilo que havia criado. Certo? No capítulo 2 de Gênesis, Deus é chamado de Yahvé. Yahvé é um Deus imanente, quer dizer, é um Deus que participa da criação, que se relaciona com os seres criados. Você vê lá no relato da criação do homem, é diferente do capítulo 1. Por quê? Porque lá no relato de 1 ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Ele diz que macho e fêmea os criou, mas ele não entra em detalhes. Já no capítulo 2, o Yahvé ele vai criar o homem com as suas mãos, do pó da terra. Ele vai modelar do pó da terra o homem, vai soprar das suas narinas o sopro da vida e vai se tornar uma alma vivente. E é um Deus que você vê, o Yahvé é um Deus que se preocupa com todas as necessidades do homem. Ele vai arranjar uma companheira para ele, uma mulher, vai criar a mulher para ele não se sentir só. Ele vai dar o domínio ao homem sobre toda a criação. Então, quando Deus, nos primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e capítulo 2, Deus criou um mundo em harmonia, em equilíbrio. É por isso que o próprio Deus observa tudo que ele havia criado e diz que é muito bom. Se Deus diz que é bom, é porque é bom mesmo, né? E ali ele criou todas as coisas e ele colocou o homem o domínio, a autoridade sobre a criação. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus é a coroa da criação de Deus. E Deus deu ao homem o controle, né, o domínio, a autoridade sobre todas as coisas criadas. Então o Éden era um mundo, a palavra Éden quer dizer lugar de delícias. Era um mundo aprazível, um mundo ideal, em que o homem vivia uma vida plena em obediência a Deus. E aqui toda a Trindade está envolvida na criação. O Pai planeja, toda a criação planejada pelo Pai. Antes de Deus criar todas as coisas já estavam na mente do Pai. Ele já havia, né, disse que ofereceu o cordeiro antes da fundação do mundo. Então, a criação é um desdobramento de algo que Deus já tinha gerado na sua mente e já tinha visto o começo, meio e fim na sua onisciência. É por isso que ele diz: haja luz. Ele já sabe da queda, já sabe todas as coisas que vão acontecer, já sabe que vai ter que enviar o seu filho para salvar a humanidade. Então, todas as coisas estão na mente de Deus, em função da sua onisciência. Deus é um ser atemporal, não está limitado ao tempo. O Filho executa, todas as coisas são criadas por meio do Filho. Né? Lá em João capítulo 1, versículo 1 a 3, né? O João ele fala como se fosse uma nova criação. Ele é muito parecido com os primeiros versículos de Gênesis, onde ele diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esse ele é Jesus. Então todas as coisas são criadas por meio do Filho. Jesus é a palavra, é o Logos, é a palavra criadora de Deus que vai criar todas as coisas. E o Espírito Santo também está lá em Gênesis, também no capítulo 1, versículo 2, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então toda a Trindade está na criação. Por isso que ele diz: façamos o homem
a nossa imagem e semelhança. E do caos, ele cria um mundo organizado, uma criação boa, e ali ele dá a autoridade e o domínio do homem sobre tudo que ele havia criado. Tudo isso está narrado nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, que você pode ler. Mas no capítulo 3 de Gênesis vai acontecer algo que vai desestruturar toda a criação de Deus, que é o pecado. Havia um mandamento que dizia, lá em Gênesis, né, no capítulo 2, dizia, havia um mandamento que dizia, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o homem tinha uma autoridade, domínio sobre o mundo criado, podia comer de todas as árvores, mas lá no centro do jardim estava o que? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não podia comer. Foi o mandamento que Deus deu, porque Deus criou um ser moral, um ser com a capacidade de obedecer ou desobedecer. A árvore lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é exatamente aquilo que fazia com que eles exercessem essa liberdade de obedecer ou não obedecer a Deus. E ali é aquela árvore exatamente para o homem ser um ser moral. Deus não criou um robozinho programado para fazer tudo o que ele queria, mas ele deu ao homem que é a liberdade de escolha, deu o livre-arbítrio. E a árvore está ali, né? Agora é para ele viver no estado de obediência a Deus, viver no estado em que ele entendesse que Deus queria o melhor para a vida dele, é o que diz, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer o pecado. Primeira coisa que o diabo faz, a serpente, né? O diabo faz logo no capítulo 3 é levar o homem, né? A mulher, para o terreno da incredulidade. Eles começam a duvidar de Deus. Primeira coisa que ele diz, será que se tu comer dessa árvore, realmente você vai morrer? Insinua também em relação ao caráter de Deus. Será que Deus quer o melhor para a tua vida? Será que na realidade, parafraseando o texto, ele dissesse assim, será que ele não quer concorrência? Será que ele não quer o progresso das suas criaturas? Porque se tu comeres desse fruto, tu será igual a ele. Será conhecedor do bem e do mal. E Deus não quer concorrência. É o que ele está insinuando. E todo o pecado, ele começa, quando o diabo começa a colocar na nossa mente, no nosso coração, a incredulidade, e você começa a duvidar que Deus quer o melhor para a sua vida. Assim foi no Éden. E ali quando ele leva para essa sedução, para esse terreno da incredulidade, aí o pecado vai ter aquele processo que é descrito em 1 João 2,16, que diz assim, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas provém do mundo. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida, é achar que sabe mais do que Deus e sabe melhor que é para a sua vida do que Deus. Deus criou o homem para viver no estado de obediência. É tanto que no céu também é um lugar de obediência. Nós fomos para o céu, na eternidade, morar com Deus, nós vamos viver no estado de obediência a Deus. Deus não criou o homem para ser um ser autônomo, independente e viver em rebeldia contra a sua própria vontade. Isso aí foi consequência do pecado. Né? Lá em Gênesis 3,6, esse processo lá de 1 João 2,16, ele ocorre. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejava para dela obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Então ele viu a árvore frutífera, o desejo da carne, né? Agradável ao paladar, era atraente aos olhos, a cobiça dos olhos. E aí foi lá e pecou e consumou o pecado. E na hora que ocorre o pecado, vem as consequências do pecado. A primeira grande consequência do pecado é a morte. Deus não tinha dito, dia que tu comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Né? E ali a primeira morte que o homem conhece ali, primeiro casal, homem e mulher, é a morte espiritual. A palavra morte quer dizer separação. A separação do homem de Deus, o homem que vivia no estado de harmonia, de comunhão com o seu Criador, a partir dali se esconde de Deus entre as árvores do jardim, ele foge de Deus. Então é a primeira morte que ele conhece. Depois vem a morte física, que é a separação da alma, do espírito, do corpo. Depois vem a morte eterna, que é a completa separação do pecador com Deus. O que diz lá em Gênesis
em Romanos 6,23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Então, ali a morte entra na história humana. A partir daí, toda a história humana é narrada na perspectiva da morte, da culpa. O homem se sente indigno diante de Deus. Uma das grandes consequências do pecado é o sentimento de culpa, a vergonha de estar diante do seu Pai Celestial. É por isso que lá em Gênesis mesmo, no capítulo 3, Deus vai providenciar vestes para o homem. Vai pegar um animal, sacrificar o animal e vai fazer vestes para o homem, para ele se sentir, porque aquelas folhas de parreira que ele colocou não cobria a sua nudez, mas Deus providenciou vestes para ele. E depois Deus vai providenciar vestes para nós, quando Ele nos leva a nos comparecer diante de Cristo, cobertos pelo sangue de Jesus. Aí o sentimento de culpa é removido da nossa mente, e Cristo nos purifica de todo pecado, nós nos sentimos realmente filhos de Deus. A grande coisa da conversão, que desfaz o que foi feito no Éden, é porque o Espírito de Deus, ele nos leva a compreender que a nossa justificação é pela fé, não é pelas nossas obras. A nossa justificação é pela graça, mediante a fé. E aí nós compreendemos isso, nós entendemos que Cristo pagou o preço que nós devíamos a Deus lá na cruz do Calvário. Grande benefício é o quê? É a certeza da filiação de vida divina. Nós temos um Pai Celestial. Que a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E remove da nossa consciência o sentimento de culpa. Nós nos sentimos indignos, distantes de Deus. E aí nós voltamos a nos relacionar com o nosso Pai Celestial. É por isso que lá em João diz, no primeiro capítulo de João, né? Mas a todos quanto crerem, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Crer quem? Em Jesus, no seu nome. Então é maravilhoso isso. Mas a partir daí a história do humano é contada da perspectiva da morte, do sentimento de culpa, da vergonha. A partir dali, a natureza humana se corrompe. O pecado de Adão e Eva se estende a toda a humanidade, é o que a gente chama de pecado original, porque a partir daí nós nascemos com inclinação para o pecado. Você vê uma criança, né, ela já tem aquela ideia de que tudo pertence a ela, o egoísmo. Depois é que ela vai aprender a compartilhar as coisas, vai dividir as coisas, mas a natureza já nasce corrompida. Todos nós nascemos com inclinação para o pecado, porque a nossa natureza foi corrompida, porque o nosso pai, né, o primeiro casal, Adão e Eva, o pecado dele se alastrou por toda a humanidade. E Deus castigou o pecado com dor, sofrimento, e também sentimento de culpa, né? Como eu já falei, que é algo terrível. Essa parte do pecado, Gênesis capítulo 3. Leia o capítulo 3, você vai entender essa história que é contada, narrada, e que mostra esses princípios espirituais que eu acabei de falar. E a partir daí, toda a história humana é contada sob a perspectiva do pecado na Bíblia, com exceção dos 2 últimos capítulos, Apocalipse 21 e 22, porque ali todas as coisas já estão restauradas. É um mundo sem o pecado. Esse mundo que nós vamos habitar eternamente com Deus. O terceiro período, o desenvolvimento do pecado. Que o pecado vai se multiplicando. Um dos grandes problemas do pecado é a multiplicação. Hoje nós vivemos numa época da multiplicação da iniquidade. As coisas estão acontecendo numa velocidade que coisas que a gente dizia que era errado, hoje diz que é certo. Né, o que diz em Romanos, que Deus está colocando uma depravação mental reprovável. Mudar sua mente para não saber mais nem o que é certo. Porque o que o homem é levado pelas cobiças, pelos desejos malignos do seu coração. É o que está ocorrendo isso. Mas o pecado começa a ser contado, esse desenvolvimento do pecado, no capítulo 4 e 5 de Gênesis. Aí começa a mostrar como o pecado se multiplicou na face da terra. Primeiro homicídio. Caim mata o seu irmão Abel. É o primeiro caso que é narrado. Interessante que é narrado que é porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Então foi um culto religioso. Você vê que a religião, desde o início, que surgiu para unir os homens, muitas vezes causa divisões, causa contenda, causa a morte da religião. E aqui é um culto religioso, um ato de adoração ao Criador, que gerou essa intriga porque Caim invejou o seu irmão. Mas por que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta de Caim, não se agradou da oferta de Caim? Porque
Porque no coração de Caim estava o mal. Deus, ele ora, na realidade, não é a oferta em si, é o coração do ofertante. Né? Lá em 1 João 3,12 diz assim, havia pecado no coração de Caim, diz assim, 1 João 3,12, porque as suas obras eram más, a do seu irmão justas. O culto religioso, a adoração, é mais uma consequência da nossa vida com Deus. Não adianta eu levar uma oferta para Deus se o meu coração e as minhas obras são más. Então, que Deus olha para o coração do ofertante. É tanto que ele diz assim, né, no Sermão do Monte, ele diz, se tu vai levar uma oferta ao altar de Deus e tem algo contra o seu irmão, primeiro se reconcilia com o seu irmão, depois leva a oferta. Deus olha o coração do ofertante. Interessantíssimo para entender que a gente tem que ofertar com a motivação correta para Deus. Né? Esses povos que existiram antes do dilúvio, eles viviam o que viveu menos aí foi Enoque, viveu 365 anos. Que foi arrebatado, a gente vai ver aqui. O que viveu mais foi Metusalém, ou Matusalém. Ele viveu 969 anos. E por que essas raças antes do dilúvio viviam mais? Né? Os estudiosos da Bíblia nos dizem que é porque a raça ainda era nova, o pecado não tinha debilitado o ser humano. Né? E vai surgir mais doenças, mais coisas que vai levar o homem a uma longevidade menor. Outros dizem, né, que as condições climáticas do planeta eram mais favoráveis antes do dilúvio. O dilúvio foi algo que aconteceu, que levou os homens a partir dali, começar a diminuir a sua longevidade, porque afetou as condições do planeta, as condições da natureza. Né? É Delistes, um estudioso que apresenta essa opção de que essas condições eram mais favoráveis às condições climáticas. Outros acham que não é, porque o pecado vai se multiplicando, as doenças vão surgindo, as consequências do pecado, e a raça humana vai enfraquecendo, certo? Mas na realidade esses homens viveram mais, alguns dizem, né? O calendário que era diferente, não. A primeira revelação de Moisés foi ele recebeu, não recebeu com calendário acertado. Isso, outra coisa, sempre os calendários, eles foram com base no ciclo solar, o ciclo lunar. Não há relato na história, na arqueologia, de marcação do tempo diferente do que nós marcamos hoje. E a partir daí ele vai falar no capítulo 4 e no capítulo 5 de duas descendências. Os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Vai falar dessas duas linhagens, certo? Aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 20 a 22, diz assim, Ada deu luz a Jubal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubacaim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Preste atenção no seguinte. A geração de Caim é uma geração de homens ímpios, desobedientes a Deus. Ele vai ver aqui, até um versículo que eu vou ler para vocês, vão ver, entender bem isso. Que eram homens ímpios, é uma geração de pessoas que estavam... Aquele pecado de Caim também se alastrou no meio da sua descendência e se multiplicou. Mas foram os dominadores do mundo primitivo. Dessa primeira civilização humana que dominou foram eles. Você vê que ele cita Jabal, morou em tendas e criavam rebanhos. Era uma pecuária, né? É um povo nômade ainda, como diz a história, diz que o primeiro homem não era sedentário, era nômade. O irmão dele era Jubal, o pai de todos que tocam harpa e flauta, as artes, a música. Eles que desenvolveram. A coisa tão linda como música hoje, muitas vezes a música está na mão do ímpio, não está na mão daquele que teme a Deus e louva a Deus e adora o Senhor. E Tubacaim foi o primeiro que trabalhou ferramentas de bronze e de ferro. Né? A história diz que teve o período paleolítico, o período da pedra lascada, o neolítico, da pedra polida, e teve a idade dos metais. Então, esse Tubacaim começou aqui a idade dos metais, começou a trabalhar os instrumentos de ferro e de bronze, deixou de trabalhar a pedra. Então, eles foram os dominadores do mundo antigo. E ali você vê que esses homens eram desobedientes a Deus, mas dominaram o mundo. É o que Jesus diz na parábola do administrador infiel, e diz assim, que os filhos das trevas são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então hoje, né, a ciência, a tecnologia, que devia estar na mão dos homens tementes a Deus,
e também de pessoas descrentes, de ateus ou pessoas que não acreditam no seu Deus, por uma negligência do povo de Deus, que não vê que ele teria também que dominar essas áreas de conhecimento da humanidade. Já a geração de Caim também, como eu estava falando, é uma geração de pessoas desobedientes a Deus. Aqui em Gênesis, capítulo 4, versículo 23, 24, ele vê isso. Ele vai pegar o autor de Gênesis, nessa narrativa de Gênesis, o 7º descendente das 2 linhagens. Se você contar de Adão a partir de Caim, da linhagem de Caim, o 7º descendente é Lameque. Olha o que Lameque diz aqui para a mulher dele. Disse assim: disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Veja o seguinte, ele se vangloria da bigamia, né? Ele tinha 2 mulheres, Ada e Zilá. Já começa a acabar com a monogamia, já vai para a poligamia, e ele se vangloria da sua violência. A violência havia se multiplicado. Ele se compara com o ancestral Caim e diz que ele é 7 vezes mais, né? 70 vezes 7, mais violento do que o seu ancestral. Isso mostra que era uma geração de pessoas desobedientes a Deus. Já os descendentes de Sete eram homens piedosos, temente a Deus. Aqui em Gênesis 4:26 ele diz assim: a Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. A partir daí as pessoas começaram a adorar a Deus, a buscar a Deus, a partir de Enos, né? Desse filho de Sete. E o 7º descendente de Sete é Enoque. Veio o que a Bíblia fala sobre Enoque, aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 22 a 24. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os seus dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque foi arrebatado. 2 homens na Bíblia não conheceram a morte, Enoque e Elias, né? Por isso que algumas pessoas levantam a ideia de que são as 2 últimas testemunhas lá do Antigo Testamento, lá de Apocalipse, né? Aliás, seriam as 2 últimas testemunhas, porque só esses 2 homens não conheceram a morte, foram arrebatados, foram levados por Deus. Enoque foi o primeiro, depois vai ser o profeta Elias. Então existiam essas 2 linhagens, Caim, os dominadores do mundo antigo, mas que eram ímpios, desobedientes a Deus. E a linhagem de Sete, os homens tementes a Deus, que invocavam e buscavam andar a Deus e ter comunhão e intimidade com o seu Criador. Aí vem o dilúvio. Começaram a ocorrer casamentos mistos. Se existia 2 linhagens, uma temente a Deus e a outra de pessoas ímpias, de repente começaram a haver casamentos mistos e essas 2 linhagens se uniram. É aqui que diz aqui, quando ele diz assim, em Gênesis capítulo 6, né, diz assim, versículo 1, como se foram multiplicando os homens da terra e lhe nasceram filhos, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram famosas, tomaram para si mulheres, as quais entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 3, ele fala aqui dos filhos de Deus. Quem eram os filhos de Deus? Eu sei que tem outras hipóteses sobre isso, mas aqui não é um caso de discussões teológicas. Aqui é um caso para você ter uma visão macro dessa narrativa bíblica. Eu estou dando aqui a hipótese tradicional. Os filhos de Deus, geração de Sete, homens tementes a Deus. Aí ele diz: casaram-se com as filhas dos homens que eram famosas, da descendência de Caim. Então esses casamentos mistos aconteceram. E o que aconteceu com os casamentos mistos?
a iniquidade se multiplicou. Chegou a um nível tão grande de corrupção que Deus teve que mandar o dilúvio e destruir toda aquela raça e salvar na arca somente a família de Noé. Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas vão construir uma nova humanidade, já que aquela se perdeu pela multiplicação da iniquidade. E aqui ele diz assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Pessoas que dizem que a partir daí o homem passa a viver 120 anos, ter diminuído o tempo de vida na face da terra. Mas se você vê, depois disso aqui, Abraão viveu 175 anos. Os patriarcas viviam nessa faixa de idade ainda. Então a melhor interpretação que eu acho para esse texto é que Deus decretou o juízo aqui, mas ainda deu um prazo de 120 anos para que as pessoas se arrependessem. É por isso que lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele chama Pedro, aliás, ele chama Noé de pregoeiro da justiça. Porque ele vai pregar para aquela geração ainda durante 120 anos, chamando para o arrependimento. Mas a mensagem dele vai ecoar, mas as pessoas não vão ouvir, não vão crer. E somente ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras vão entrar na arca na arca ali, e o restante da humanidade será destruído. Então o propósito não era só destrutivo, o dilúvio, era construtivo. Se Deus não intervisse ali na história humana, aquela promessa lá de Gênesis 3,15, que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, que é a primeira promessa de redenção, ela não ia se concretizar. E a gente vê no relato do Antigo Testamento, muitas vezes Deus intervindo na história humana. Para quê? Para fazer com que a história humana ocorra de acordo com a sua vontade, mesmo com a rebeldia do homem, dentro de um propósito que ele definiu. E aqui foi a intervenção divina. Deus mandou o juízo. É tanto que os textos do Novo Testamento, como 2 Pedro, ele mostra que o Deus da misericórdia e do amor tem uma hora, e mesmo chorando, ele tem que fazer o juízo para cumprir os seus propósitos, os seus desígnios. A gente tem uma ideia de um Deus altamente compassivo, mesmo com o pecado e com a iniquidade. Quando a iniquidade se multiplica, vai chegar numa hora que a medida se enche e Deus vem com o juízo, por amor, para que o seu plano de redenção da raça humana se cumpra. Então aqui no dilúvio choveram 40 dias e 40 noites. Se você ler o capítulo 6 a 9 de Gênesis, você vê, né, o relato do dilúvio, o novo pacto que Deus vai fazer com Noé. Mas ali diz que os abismos subterrâneos se afloraram a água, né, e choveu durante 40 dias e 40 noites. Algumas pessoas pensam que ele ficou na água 40 dias e 40 noites. Lê direito o relato de Gênesis, capítulo 6, até o capítulo 9, você vai ver que ele passou quase em torno de 1 ano na arca, Noé e a sua família. Onde eles vão descer lá no Monte Ararat, e ali na planície da Mesopotâmia, ali eles vão começar uma nova civilização por meio dos seus filhos, das suas noras, e vai constituir uma nova humanidade. Outro fato interessante do Antigo Testamento é que os textos muitas vezes não estão em ordem cronológica. O ocidental ele tem mania de cronologia, tanto que tem até a Bíblia cronológica, né? A ordem dos livros da Bíblia é uma ordem cronológica. Os judeus estavam mais preocupados com a mensagem. Às vezes você está lendo um texto e aquele fato aconteceu depois do que é narrado depois. E às vezes dificulta a compreensão. Capítulo 10 de Gênesis, ele fala sobre a constituição das nações. Mas a constituição das nações só ocorreram depois do fato descrito do capítulo 11, que foi a construção da Torre de Babel. Quando Deus também interviu na história humana, e ali ele mandou a confusão de línguas. Babel quer dizer confusão. É por isso que vamos ver lá o capítulo 11 aqui, a Torre de Babel. Certo? Essa cidade foi edificada na planície que se encontra entre os rios Tigre e Eufrates, que é a Mesopotâmia. E depois vai surgir a Babilônia. Hoje é o Iraque, né? Aquela região entre o rio Tigre e Eufrates, que é a Mesopotâmia, foi o berço dessa nova humanidade. Só que eles começaram a construir essa torre, né? No capítulo 11 é mostrando isso.
E Deus não se agradou daquilo, e Deus veio, ele interviu na história humana, né? Exatamente para quê? Para que o homem pudesse novamente cumprir o que Deus havia determinado, que o homem já estava em desobediência a Deus. Por que que não agradou a construção da Torre de Babel? Aqui em Gênesis capítulo 11, versículo 4, eu vou ler aqui para vocês, mostra bem claro isso. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornamos célebre o nosso nome, porque, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então a primeira coisa que eles fizeram aqui, se você ver, aliás, no final do versículo ele diz assim, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Lá no relato anterior, Deus tinha dado, né, fez o pacto com Noé e diz, né, crescer, multiplicar, espalhar e povoar a terra. Ele disse, não, de forma alguma, vamos nos concentrar aqui nessa região, vamos construir aqui uma mega cidade, uma torre chega aos céus, né, tem autores que dizem que essa torre alta até, se Deus mandar o dilúvio, a gente escapa nessa torre. Né? E ali eles começam a construir uma cidade em rebeldia contra o mandamento que Deus havia dado. Outra coisa que não agradou a Deus, eles foram motivados pela intenção de exaltação pessoal. Eles não estavam buscando as coisas para a glória de Deus. Façamos, né? Para quê? Para que o nosso nome se torne célebre, para que nós sejamos famosos, certo? Então eles começaram a excluir Deus dos seus planos. Eles queriam construir uma civilização em que Deus ficaria fora. Mas tudo seria feito para a glória humana, não para a glória de Deus. E a partir daí, a civilização geralmente é assim. É por isso que lá em Apocalipse 18, 2, no final, na consumação, no juízo, diz assim, caiu a grande Babilônia. Caiu a grande cidade. Caiu aquela civilização que busca a glória humana em vez da glória de Deus. Né? Deus vem estabelecer plenamente o seu reino. A partir daí, esse tipo de civilização, que procura só o enaltecimento humano, a glória do homem, desapareceu da face da terra ou da nova terra, na consumação, na restauração final. Certo? Então, por isso que Deus não se agradou dessa torre de Babel. Babel quer dizer confusão, porque Deus colocou uma confusão de línguas. E ali as pessoas não se entendiam, se espalharam. Você vê nesse texto uma coisa interessante, a unidade como é importante. A Bíblia diz que eles iam conseguir os entender seu coração. Se Deus não age, se não coloca a confusão de línguas, eles iam conseguir. Só que aquilo seria para a desgraça da raça humana. Né? Inviabilizaria o plano de Deus na vida do ser humano. Mas ele não conseguia. No dia de Pentecostes acontece o contrário de Babel. Né? Porque é povos de várias línguas, de todas as nações ali do Mediterrâneo. Mas cada um ouvia na sua própria língua. O Espírito Santo trouxe uma unidade de língua, uma coisa diferente de Babel. Mas aqui também era necessário. Para quê? Para que ele se espalhasse na face da terra. E no capítulo 10, ele vai mostrar exatamente as nações que vão surgir a partir dos filhos de Noé, que é Cã, Sem e Jafé. E que eles vão se espalhar, né, em todo aquele mundo civilizado da época. Os descendentes de Cã, os povos que habitaram o Egito, a Etiópia, a Arábia, aquela região da África. O filho de Cã, né, que é Canaã, os descendentes de Canaã vão os que vão habitar na região da Palestina, né, naquela região de Canaã, antes da invasão dos hebreus, do povo de Israel. Ali vão ser os descendentes de Canaã, né, na região da Síria também eles vão ficar. E ali vai ser um povo que vai chegar num nível de depravação moral e espiritual, que Deus vai mandar fazer juízo sobre ele por meio da nação de Israel. Os descendentes de Jafé foram os gregos, os celtas, os citas, os medos, os persas. Depois vão surgir aqueles normandos, né, na região da França, os anglo-saxões, da raça branca na época, que vai dominar depois o mundo civilizado. Porque na primeira civilização, não é no início da constituição das nações, quem dominou foi os descendentes de Cã. A maior civilização da época é a egípcia, né? A Bíblia fala de Nimrod, descendente de Cã também, que foi o construtor de Babel e fundou a cidade de Nínive, né? Depois vai ser a capital da Assíria. Então eles foram os dominadores também daqueles primeiros tempos. Mas depois, né, os descendentes de Cã vão entrar num declínio das suas civilizações. Os dominadores do mundo moderno, na verdade, são os descendentes de Jafé. Né? Os anglo-saxões, os normandos,
né? O povo americano, que são descendentes desses também, vão dominar o mundo moderno. E os descendentes de Sem, eles vão ser os semitas. E a promessa que tem para os semitas é o quê? Que Deus viria o Salvador, viria o Redentor. Um descendente de Sem é Éber, de Éber vem os hebreus. E dos hebreus, né? Depois vira a nação de Israel, depois vira os judeus, vem Jesus. Então dos semitas vai vir o Redentor. É por isso que a partir daqui, você vai ver no capítulo 12 logo, aliás, no final desse capítulo, do capítulo 11, ele já mostrando a linhagem de Sem. A Bíblia vai se preocupar em narrar, dentro da história dessa salvação, a linhagem de Sem. Porque Deus vai escolher um povo, né? Vai escolher primeiro um homem, Abraão, que era semita. E a partir dele vai construir a nação de Israel, a partir dos patriarcas. E ali o Salvador virá dos semitas. Certo? Então aqui termina a primeira aula. Leia os 11 primeiros capítulos, medite sobre eles e vamos perseverar e ver as outras aulas que a gente vai compreender bem melhor o Antigo Testamento. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, assista as outras e que isso facilite a sua leitura do Antigo Testamento. Tem um livro muito bom também, se você quiser pesquisar, que é o Pentateuco, de Paul Hoff. Tem vários livros bons, mas esse é um livro muito bom da narrativa do Pentateuco, é o de Paul Hoff, da editora Vida. Então, que Cristo te abençoe e vamos perseverar estudando a palavra de Deus.